Chevrolet Camaro 2019, Chevrolet Camaro de sexta geração. Se vocês acompanham aí o nosso canal, devem se lembrar que aí no começo do ano de 2019, nós estivemos no lançamento oficial desse carro, inclusive evento muito legal lá no Autódromo da Capoava, no município de Indaiatuba. Dessa vez, a gente vai fazer aqui a avaliação completa do carro. Aqui nós vamos focar mais nos diferenciais que esse carro tem e no uso do dia a dia dele. É importante destacar que esse Camaro aqui continua sendo de sexta geração. Vocês devem se lembrar, por exemplo, do Camaro 50 de sexta geração, aquela série especial que a GM trouxe apenas 100 unidades aí para o mercado brasileiro. Esse aqui também é sexta geração, mas com o facelift que ele recebeu, ele ganhou um pouco mais de tecnologia. Entre as mudanças que a gente observa aqui, está justamente a nova frente. Ela está completamente diferente. E um detalhe bem interessante, o símbolo da Chevrolet saiu da parte central da grade para o para-choque, inclusive ele é vazado. Outra mudança, a gente consegue ver os faróis aqui que são totalmente full LED nesse carro. O motor aqui do Camaro já é bastante conhecido. É o mesmo que veio aí na sexta geração sem o facelift. Trata-se de um V8 6.2 litros aspirado com injeção direta de combustível. Claro, motor somente a gasolina. Ele gera nada menos que 461 cavalos de potência máxima. O torque também é impressionante, 62,9 kgfm. Equivale aí a alguma coisa perto de 620 Nm de torque, isso é muita coisa. Esse motor aqui, que é o motor da sexta geração, para quem não se lembra, é o motor da Corvette. Quando o Camaro mudou de quinta para sexta geração, a GM desconsiderou o antigo motor do Camaro e colocou esse, que é o mesmo utilizado na Corvette. Então ele já vem com coisas interessantes, como por exemplo o sistema de gerenciamento de cilindros. Quando você está em velocidade constante ou em baixa carga, o que ele faz? Ele desliga 4 cilindros do motor, opera somente com 4 cilindros, se tornando um V4, por assim dizer, para deixar o carro mais econômico. Mas neste modelo aqui, que tem o facelift, tem uma importante mudança. Agora o câmbio do Camaro é um automático de 10 marchas e isso ajuda muito na performance. O carro agora faz o 0 a 100 em apenas 4,2 segundos e a velocidade máxima é de 290 km por hora. Realmente números impressionantes. Fato curioso aqui no cofre do motor do Camaro é justamente a bateria de partida. Se vocês olharem, ela não está aqui nessa região. Ela fica acondicionada lá no porta-malas do lado direito, protegido por um acabamento. O que nós temos aqui na frente é o polo positivo, inclusive com uma tampinha, e um parafuso pronunciado, que é justamente o polo negativo. Então, caso você precise fazer uma partida auxiliar, você vai usar os cabos de partida aqui na frente. Mas é curioso a bateria realmente ficar lá atrás. Claro que um motor V8 desse tamanho gera muito calor e para isso a GM tem soluções interessantes. Além da grade dianteira, obviamente, que todo carro tem, o símbolo vazado também ajuda na entrada de ar. E para você ter um melhor fluxo, em cima do capô existe uma espécie de extrator de ar. Tudo isso para manter o conjunto bastante refrigerado em situações extremas. Olhando aqui de lado do Camaro, a gente tem aí um carro bastante parecido com o de sexta geração sem o facelift. Apenas alguns detalhezinhos nos para-choques que acabam mudando. A gente também tem rodas diferentes aqui nesse carro, mas no geral é aquela linha do muscle car americano. Vocês estão vendo essa porta bem grande, o teto um pouco mais baixo e essa traseira rápida aqui, característica aí do Camaro. Agora algumas curiosidades. Os pneus são diferentes. Lá na frente nós temos um pneu mais estreito do que aqui na traseira. Lá na frente é um 245 com perfil 40, raio 20. Aqui na traseira é um 275, vocês podem ver que é mais largo, perfil 35 e o raio 20. Com pneus tão grandes, vocês devem estar se perguntando, e aí, como é que fica o step desse carro? Pois bem, pessoal, esse carro não tem step. Esses aqui são pneus do tipo Run Flat, aqueles pneus que você pode rodar por alguma distância mesmo com o pneu furado. E junto com o pneu Run Flat vem aquele Repair Kit, que ajuda a estender um pouco mais a distância de rodagem, mesmo que o pneu esteja furado. Aqui na traseira temos uma diferença expressiva. Como vocês estão vendo, essas lanternas são bem diferentes do Camaro de sexta geração sem o facelift. E a iluminação aqui tem curiosidades. Quase tudo aqui é em LED. Então, luz de freio,
luz de seta e luz de lanterna tem iluminação LED. Já a luz de ré usa uma lâmpada incandescente convencional. Os mais atentos vão notar que esse carro aqui possui duas câmeras aqui na parte de trás. Uma fica bem aqui no meio do suporte do aerofólio e a outra fica mais aqui embaixo, acima da placa. Essa daqui de baixo é a tradicional câmera de ré que a gente encontra aí na grande maioria dos carros. Inclusive essa câmera aqui, ela possui linha de guia dinâmica. Quando você faz a manobra lá, as linhas de guia acompanham aí o volante para você saber exatamente onde você está indo. Já esta outra câmera aqui do aerofólio é bem diferente. Essa câmera aqui, ela é usada junto com o espelho retrovisor interno. O carro tem um espelho retrovisor como todos os outros modelos. Mas o Camaro é um carro que tem uma visibilidade bastante limitada quando você olha pelo vidro. E isso é realmente um pouquinho difícil para você fazer manobras em lugares mais difíceis. O que a GM fez? Ela colocou uma tela gráfica nesse espelho retrovisor. Então você pode usar ele no modo espelho e sabe quando você tem aquele rebatidor do espelho que nos outros carros serve para você não ter a função ofuscante quando alguém vem com um farol muito alto atrás ou desregulado? Pois bem, no momento que você usa essa função anti-ofuscante, ele troca a imagem do espelho pela imagem da câmera de ré projetada por esta câmera daqui de cima, que é uma câmera que não tem distorção. E o detalhe, essa imagem projetada lá no espelho, você pode fazer ajustes. Você pode controlar o brilho da imagem, você pode ter algumas opções de zoom na imagem e você pode até mesmo fazer um ajuste um pouquinho mais para cima e um pouquinho mais para baixo. E isso aumenta o campo visual traseiro de uma forma realmente expressiva. Até mesmo quem vai do lado do motorista consegue ver as imagens projetadas ali da parte traseira do carro nesse espelho. É realmente sensacional esse recurso. Vou mostrar aqui para vocês como é que você usa o Launch Control, que é o controle de largada, ou ainda o Burnout, aquele sistema de aquecimento de pneus. Para isso você tem que acessar um menu escondido aqui no Chevrolet Camaro. Bom, são vários procedimentos. Primeiro, usando os botões aqui do lado direito, você vem aqui até o menu de opções. Aí ele vai aparecer ali, ó, controle de inicialização desativado. Para você ativar isso, primeira coisa, soltar o freio de mão do carro, pisar no freio. Feito isso, você vai colocar no modo de condução circuito, só pode ser nesse modo circuito. Aí você tem o botão do programa de estabilidade, você vai apertar ele duas vezes. O primeiro, desliga o controle de tração. O segundo, ele coloca no modo competitivo, Stability Track. Automaticamente aquele menu já mudou aí para controle de inicialização. E aquela barra azul que vocês estão vendo ali na tela é a porcentagem que a gente pisa aqui no freio. Vocês podem ver que ele mede quando você está pisando no freio. E quando você pisa completamente no freio, ele dá aquela setinha verde de confirmação, dizendo que você já pode usar o controle de largada. Só que você pode personalizar o controle de largada. Usando aqui o botão dos lados direito e apontando para a direita, você vai acessar o menu de personalização. Então você tem a forma automática ou a personalizada. Nessa daqui, você pode escolher a faixa de rotação, que ela vai de 800 giros até, olha só, 2.400 giros. Você também pode escolher o alvo de escorregamento, ou seja, o quanto que ele vai permitir que o carro escorregue. Você tem ali 15% e você pode variar até, olha só, o mínimo 5%. Com isso aqui, você vai pisar no freio, vai acelerar o carro e aí você vai conseguir fazer o controle de largada. Outra coisa que a gente tem aqui também é o Burnout. Nesse mesmo menu, você vai colocar o botão para o lado direito e vir aqui até trava de linha. Nessa função aqui, você tem o Burnout. Aqui você não tem configurações. O que você tem aqui, ó, também a barra medindo o freio. E aí você pode escolher o quanto você vai segurar as rodas dianteiras enquanto as rodas traseiras distracionam. Então você pode, por exemplo, fazer o Burnout aqui com um freio de, por exemplo, 40%. Nesse caso, o carro vai ter um pouco de freio nas dianteiras e você vai conseguir distracionar as traseiras e o carro vai andar um pouco. Se você pisar tudo, ele vai simplesmente queimar o pneu traseiro, mantendo o carro parado na posição. Vamos lá para o controle de largada, pisando tudo no freio, acelerando e... Realmente a gente percebe que o Camaro
é impressionante quando a gente usa aí o controle de largada do modelo. Agora, para um teste real de retomada de velocidade, você precisa acessar uma rodovia. Todo mundo está vindo muito rápido. Vamos acelerar tudo. Como vocês podem ver, o que não falta no Camaro é torque e potência para você chegar aí a 120 e entrar numa rodovia com absoluta segurança. Sempre lembrando que você tem os modos de condução. Aqui a gente está no modo passeio. Eu vou dar um toquinho aqui para mudar para o modo esporte. Prestem atenção no painel do carro. Já troquei para o esporte. Vocês viram que ele já reduziu uma marcha ali no carro. Então ele deixa o modelo, digamos assim, muito mais predisposto. Já faz a redução. O volante também fica um pouquinho mais pesado. Eu vou aproveitar agora aqui, eu vou reduzir para uns 60 km por hora e vou acelerar novamente aí o Camaro até aí os seus 120 por hora, só pra gente ver a retomada. Vamos lá? 60. E já chegamos a 120. Como vocês podem ver, realmente este motor do Camaro é impressionante quando o assunto é torque e potência. Hora de dirigir o Camaro aqui na estrada e eu já vou aproveitar para fazer uma coisa bastante importante, que é reinicializar aqui o computador de bordo, justamente para a gente ter aí uma média de consumo do carro. Nós estamos saindo aqui da região de Itu e nós vamos ali até a região de Jundiaí. No painel vocês já conseguem ver aqui a informação de consumo do carro. Inclusive ali está aparecendo o V8, mostrando que o carro está usando os 8 cilindros. Só que no momento que a gente entra numa velocidade constante, com uma situação de baixa carga, o que acaba acontecendo? Ele muda de V8 para V4, justamente para poder fazer uma economia maior de combustível. Olha só, agora nós temos ali no painel a informação V4. Nessa situação, ele tem apenas 4 cilindros ligados e isso ajuda bastante na economia. Mas a gente vai conferir aí ao longo da viagem como é que vai ficar aí o consumo do Camaro. Como a gente sempre faz, vamos conferir aqui a velocidade em função da rotação. Então, estamos aqui a 100 km por hora, o que eu vou fazer é jogar o câmbio aqui para o lado esquerdo, justamente para a gente saber a marcha que a gente está. A gente consegue ver ali no painel que nós estamos em 10ª marcha. Isso é uma das novidades aí desse Camaro, um câmbio de 10 marchas. E olha só, a 100 km por hora nós temos menos que 1.500 giros, eu diria alguma coisa ali em torno de 1.400 giros, o que é uma rotação realmente baixa. Obviamente um motor desses tem muito torque, muita disponibilidade de torque, então você consegue operar com giro baixo, mantendo, digamos assim, uma boa resposta do conjunto. Aproveitar aqui agora para a gente ver a velocidade a 120 km por hora. Vamos ver como é que fica o giro do motor. Mais uma vez, jogando o câmbio aqui para o lado esquerdo, a gente está em 9ª marcha. E 9ª marcha a gente tem ali alguma coisa, 1.750 rotações. Quando a gente coloca em 10ª marcha, a 120 km por hora, vamos acertar aqui a velocidade. E a gente tem ali um pouco mais que 1.500 giros, eu diria ali 1.600 giros. Continua sendo uma rotação bastante baixa. A interação com o computador de bordo do Camaro é bastante simples. Os botões que a gente tem aqui do lado direito do volante, a gente tem acesso a todas essas informações. Aqui vocês estão vendo o velocímetro digital. A primeira informação do computador de bordo, a segunda informação. Temos aqui a autonomia do tanque de combustível, inclusive com consumo instantâneo. Ainda a vida útil do óleo, informação sobre pressão dos pneus, a média de consumo, inclusive mostrando com quantos cilindros nós estamos utilizando nesse exato de momento. Um cronômetro, caso você queira cronometrar a viagem. E ainda o tempo de uso do carro, tanto quanto horas do motor, quanto horas ociosas. Ou seja, quando você está no trânsito parado, ele registra ali, por exemplo, horas ociosas. E aqui tem uma tela que, se tiver alguma anomalia no carro, ele vai te informar aqui nessa tela. Como vocês estão vendo, é realmente muito simples interagir aqui com os sistemas, digamos assim, de telemática do carro. Um equipamento muito legal aqui do Camaro é o Head-Up Display. Nele você consegue ter uma série de informações aí no campo de visão do motorista. Nessa imagem que nós estamos mostrando,
temos aqui a velocidade do carro, mas através de alguns botões aqui do lado esquerdo você consegue mudar a informação. Essa segunda informação você consegue ver, por exemplo, a fonte de áudio e a música que está tocando. Aqui nós temos a informação da bússola digital. Inclusive, se você tiver o GPS programado, ele vai te mostrar as setas do caminho. E aqui nós temos, por exemplo, o contagiros do carro e o indicador de força G. Toda vez que você faz curva com o carro, ele mede a força G. A gente vai entrar numa curva agora, vocês vão perceber que, olha só, ele faz uma pequena medição ali, justamente da força G. Obviamente, quando você está numa pista, quanto mais curva você faz, maior o número medido ali. Certamente, informações legais aí para o motorista. Quem gosta das informações de performance do Camaro, tem também um menu muito interessante ali no computador de bordo. Você consegue acessar aqui nesse menu de desempenho. Aqui a gente consegue ver o indicador de força G lateral. Então toda vez que você faz aí uma curva, como vocês podem ver, ele faz aí a medição da força G em tempo real. A gente também tem esse outro gráfico, que aí ele mede a força G em 360 graus, inclusive as frenagens e até mesmo as acelerações. Você consegue medir tudo isso através desse indicador. Você ainda tem um outro menu, esse aqui é bem interessante. Quando você quer fazer um teste de 0 a 100, você para o carro, inicia ele e ele vai fazer automaticamente a medição de 0 a 100. Você também tem esse indicador de volta. Caso você esteja aí no autódromo, você pode disparar aqui o cronômetro e toda vez que você terminar a volta, você aperta o botão. E aí você inicia novamente o sistema. Cada vez que você faz isso, você sabe quanto tempo você usou por volta e ele vai te mostrando ali, cada vez que você aperta o botão, o tempo em relação à volta anterior. Você também tem aqui a temperatura do óleo de forma mais precisa, ainda a pressão do óleo do motor, a voltagem da bateria, temperatura do fluido de transmissão e até mesmo a temperatura do pneu. A gente sabe que quando você vai para um track day, os pneus tendem a esquentar. E obviamente, quando o pneu está muito quente, é importante você dar uma folga para o carro para evitar qualquer tipo de problema. E aqui você tem justamente esse medidor de temperatura. Como vocês podem ver, o que não falta aqui é realmente informação sobre performance do carro. Se o cliente procura por um conforto, digamos assim, do clima dentro do carro, ele vai encontrar aqui recursos bem interessantes no Camaro. Começando pelo ar-condicionado digital e automático de dupla zona. Então você tem temperatura para o motorista e temperatura para o passageiro. Fato curioso, você muda a temperatura mexendo aqui no anel externo da saída de ar. Então, girando para a esquerda você diminui e girando para a direita você aumenta a temperatura. Mas você tem mais coisas aqui. Uma delas é um botão aqui do lado esquerdo do volante, que quando você aperta ele, ele acende uma luzinha amarela e ele esquenta o volante. Isso é muito legal para regiões frias. Mais do que isso, você também tem o controle de clima dos bancos do Camaro. Você tem essa função, inclusive, independente para motorista e passageiro. Então você tem 3 níveis de aquecimento do banco, o que a gente geralmente vê nos carros, sistema de aquecimento de banco, mas aqui são 3 posições. E o diferencial aqui são 3 níveis de refrigeração do banco. Então o banco tem um sistema de ventilação, onde você pode escolher um modo mais forte, um intermediário e um mais fraco. Isso aqui é realmente muito bom para quando você está ou em regiões muito quentes ou em regiões muito frias. E um detalhe bem interessante disso aqui, o sistema fica indexado com o ar-condicionado. Então imagine que você está com um ar bastante frio, ele vai colocar a ventilação do banco de forma mais forte. Se você gradualmente for mudando a temperatura do interior do carro para quente, ele vai diminuindo a ventilação e até mesmo acionando o sistema de aquecimento do banco. Tudo isso você pode programar através da central multimídia, se você quer ou não essa função indexada. É fato que o Camaro se enquadra aí na categoria de super esportivo. E ele tem várias características desse tipo de carro. Começando pela posição de dirigir. Ela é um pouco mais baixa, aliás, bem mais baixa em relação aos outros carros que normalmente nós estamos acostumados a guiar. Ele também tem aí uma suspensão mais firme. O volante também é um pouco mais pesado. Obviamente tem assistência, mas você sente uma certa firmeza de conjunto. Agora, a gente tem que deixar uma coisa bastante clara.
Quando a gente compara o Camaro com outros super esportivos, nós não temos um carro assim, tão duro e tão baixo. Se você pegar o Camaro e comparar, por exemplo, com um Porsche, você vai ter aqui uma suspensão, digamos assim, mais macia e uma suspensão bem mais adaptada às condições brasileiras. Enquanto nos outros super esportivos você tem muito problema com lombada, valeta e buraco, aqui no Camaro ele se sai melhor nesse tipo de situação. Obviamente você tem que tomar alguns cuidados, mas certamente ele é um carro mais confortável e a gente consegue observar isso bastante na estrada. Quando a gente pega muita irregularidade no piso, a gente percebe que essa suspensão do Camaro, ela consegue ser confortável. Dessa forma, se você não quiser usar o carro como um super esportivo e curtir a viagem, você vai conseguir fazer isso numa boa no Camaro. Algo que ajuda bastante nas viagens mais longas também é o bom isolamento acústico do carro. Além do acabamento bastante primoroso aqui dentro, que produz praticamente nenhum tipo de ruído proveniente aí de vibração e oscilação, você ainda tem um bom isolamento acústico do exterior. E aí você só vai realmente escutar o barulho do motor quando você pisar fundo no acelerador. Em viagens bastante tranquilas, com velocidade moderada, você até se esquece de estar dirigindo um carro com motor V8 aspirado. Vamos aproveitar agora para conferir como é que ficou o nosso consumo. Já estamos chegando aqui na região de Jundiaí e acessando aqui o computador de bordo, nós tivemos aí quase 76 km de viagem e olha só, a 94 km por hora de velocidade média, nós temos aí um consumo de 11,7 km por litro, pessoal. Realmente é uma média muito boa, considerando que nós estamos falando de um carro que tem um motor V8 6,2 litros. Obviamente, o sistema de gerenciamento de cilindros aqui faz toda a diferença para economizar combustível. Se a gente não tivesse esse sistema de gerenciamento, a média seria muito mais baixa. De toda forma, se você for usar o Camaro na estrada, em velocidades moderadas e curtir a paisagem, você vai conseguir fazer médias muito boas de consumo. Como vocês puderam ver aqui nesse vídeo, o Camaro de sexta geração com facelift ficou bem interessante. O carro está mais tecnológico, mais eficiente por conta aí do câmbio automático de 10 marchas e especialmente mais bonito. Particularmente, gostamos muito dessas modificações que o carro recebeu, tanto na dianteira quanto na traseira. Evidentemente, pessoal, que nós não estamos falando de um carro barato. Preço sugerido aqui do Camaro, R$ 328.990. Não é barato, mas certamente nós estamos falando de um carro muito diferenciado. E a gente não pode esquecer que essa geração do Camaro deu uma vida nova ao carro. Não só melhorou em performance, como em dirigibilidade e realmente temos um legítimo muscle car americano. Mas antes da gente encerrar aqui o vídeo de avaliação do Camaro, eu vou recomendar que vocês realmente assistam o nosso vídeo do lançamento oficial aqui do Camaro, que a gente tem aí no nosso canal. Lá tem uma série de curiosidades aqui sobre o modelo, informações sobre gerações e um monte de outras coisas. E pessoal, mais uma vez eu vou pedir o like de vocês se vocês gostaram. Afinal de contas, é assim que a gente sabe que vocês estão gostando do nosso trabalho. E se vocês não se inscreveram, por favor, façam isso. Afinal de contas, é aqui que vocês sempre encontram as melhores avaliações.